Senhoras e senhores, um minuto da sua atenção, por gentileza. Primeiramente, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Em nome do Grupo FRG Mídias e Eventos, desejamos a todos os nossos queridos congressistas, palestrantes, patrocinadores, apoiadores, expositores, convidados especiais, autoridades presentes aqui, pessoal da imprensa, o nosso muito obrigado pela presença. Tenham todos um excelente e abençoado segundo dia do Congresso Civil, o Congresso Internacional de Biomassa. Eu lembro aqui a todos que a organização e realização do Civil Congresso Internacional de Biomassa é do Grupo FRG Mídias e Eventos. O Grupo FRG é hoje a principal empresa de mídias e eventos do setor de energias renováveis no Brasil, com foco em energia solar fotovoltaica, GD com fontes renováveis, biomassa e carros e veículos elétricos. São 5 fóruns realizados em 4 regiões do Brasil, 3 congressos, 3 feiras, além de 2 prêmios de incentivos aos setores de biomassa e energia solar fotovoltaica. Vale destacar também que 3 revistas nos setores de veículos elétricos, energia solar e biomassa, 2 anuários e 5 portais credenciam o Grupo FRG Mídias e Eventos como principal empresa em mídias e eventos do setor de energias renováveis em toda a América Latina. O Civil Congresso Internacional de Biomassa é um evento anual coordenado e organizado pelo Grupo FRG Mídias e Eventos, que conta com o apoio das principais associações e entidades ligadas ao setor da biomassa no Brasil e exterior, e já estando na sua 4ª edição. O Congresso tem papel fundamental nesta nova fase da matriz energética brasileira, onde a busca por tecnologias limpas para a geração de energia se faz urgente para garantir o futuro e o crescimento do país. No meio desta busca por novas alternativas para gerar energia, temos acordos e compromissos firmados pelo Brasil com outros países com o objetivo de diminuir as emissões de gases do efeito estufa na atmosfera. Este cenário aumenta a necessidade de busca por novas e eficazes tecnologias para a geração de energia limpa que possam atender a crescente demanda de consumo. Os desafios, eles são grandes, tendo em vista que a média de consumo de energia tem aumentado muito nos últimos anos. A geração térmica e elétrica com biomassa tem ajudado o Brasil a crescer e acompanhar as principais tecnologias disponíveis no mundo. O Civil Congresso Internacional de Biomassa é a melhor oportunidade para discutir os novos rumos e tendências do setor, além de uma excelente ocasião para apresentar novas tecnologias, pesquisas apresentadas pelos setores acadêmicos e produtivos que juntos são as forças necessárias para esta tão esperada mudança. Em 2016, o evento reuniu os principais especialistas do setor de biomassa aqui no Brasil, tendo a participação também de 750 congressistas de 5 países. Em 2017, foram mais de 600 congressistas que lotaram a arena que tinha esta capacidade. Em 2018, no ano passado, portanto, foram mais 750 congressistas e os visitantes chegaram a 3.000 pessoas credenciadas e segmentadas, exclusivamente ao setor de biomassa e energia. Portanto, o evento é uma grande oportunidade de reunião estratégica de empresários para juntos debaterem e discutirem os melhores rumos para um setor ainda mais forte e competitivo nos próximos anos. Os nossos agradecimentos de forma especial aos patrocinadores do Congresso, o nosso patrocinador ouro, a Control Union, o nosso patrocinador prata, a Salt Corp, os nossos patrocinadores bronze, Planalto, Dopstead, Envimate e BRDE. O nosso patrocinador tecnológico, a Web Connect. Os nossos agradecimentos também aos apoiadores do evento, a Rede Paranaense de Metrologia, a ABGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída, o CCPP Paraná, a Renavil, a Universidade Federal do Paraná. Nossos agradecimentos à Câmara de Comércio Brasil-Portugal, aqui representada pelo nosso Adriano. Obrigado pela presença, Adriano, também apoiador do nosso projeto. A Salt Corp, o Tecpar, o Sistema FIEP, a Abrat, a ABNT, a Abrinstal, o CERN, a ABAG, CCBB, PECA, Abimac, Absolo, Abracel,
a CR Bioenergia, a ABEAMA, a GERAI, a Eco Garopaba, também conosco, a GIFC, IBA, a EFOS, SIFC, o CIF, a Arifloresta, a ABINCE, quemfornece.com, a GEFLOR, o CREA Paraná, a ABTCP, a Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal, a ACIP, a Embrapa Agroenergia conosco também, a ABAF, o Simpacel, o apoio de mídia. O apoio de mídia é da Biomassa BR, Ambiente Energia, Celulose Online, AgroDBO, Potência Referência, Biomais, Renováveis Magazine, Mais Floresta, Ecoenergia, Full Energy, o setor elétrico, Revista Amazônia, Energia Limpa, Retema, Campos de Negócios, Logística e Negócios, RBVE, Revista Brasileira de Veículos Elétricos e Mobilidade Urbana, o Portal Brasileiro de Veículos Elétricos, a RBS Magazine, Revista Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica e a Revista Brasileira de Biomassa e Energia. Os nossos agradecimentos especiais também à Associação Brasileira de Geração Distribuída, ao nosso presidente, o Carlos Evangelista, e também ao deputado federal Gil Pereira. Bom, senhoras e senhores, dito isto, passaremos ao nosso primeiro painel desta manhã, com nossos palestrantes todos aqui já presentes, cujo tema será Sistemas de Produção de Biomassa. Nós teremos como moderador desse painel o professor Saulo Guerra, da Faculdade de Ciências Agronômicas, a Unesp. Aliás, todo o painel com o pessoal da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp. Os mestres da Unesp estarão conosco aqui. Nós teremos como palestrantes o Humberto de Jesus Eufrade Júnior, o Humberto Júnior, na sequência o Murilo Gali, do IBS, né? O Humberto também é da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, depois o Murilo Gali do IBS, a Danila Estevão da Eucatec São Paulo, o José Marcos de Freitas da Florena Negócios Florestais, depois um intervalinho de 15 minutos para o café, na sequência, dentro do mesmo painel, a Elaine Leonello, também da Unesp, o Luiz César Ribas da Unesp, e aí as perguntas e respostas serão comandadas pelo professor Saulo Guerra, que está aqui à nossa frente, com 20 minutos destinados a perguntas e respostas. Eu peço sempre para que os nossos palestrantes, por gentileza, mantenham os 20 minutos de palestra. Nós estaremos informando aqui o tempo decorrido de palestras, e aos nossos queridos congressistas, quando forem realizar as perguntas na hora do debate, por favor, sejam o mais objetivo, o mais sucinto possível, para que tenhamos o maior número de participantes, desde que eu não tenho dúvida nenhuma que será um dos grandes painéis do CIBIO, o Congresso Internacional de Biomassa. Ok? Dito isto, vamos então convidar o nosso primeiro palestrante, por favor, o nosso Humberto Júnior, posso chamá-lo assim, né? Humberto Júnior, venha para cá, da Faculdade de Ciências Agronômicas, a Unesp, e o tema da sua palestra, Manejo Florestal para a Produção de Biomassa. Tenha a bondade, Humberto, por gentileza. Bom dia a todos, é uma honra estar aqui no CIBIO, eu que já acompanho o evento já faz uns anos, com o professor Saulo Guerra. Obrigado pelo convite. Sem delongas, meu nome é Humberto, sou professor em Manejo Florestal. Não sei se temos muitos engenheiros florestais aqui na plateia. Bom, hoje eu vou falar um pouco então de manejo. Me corrijam caso estiver fora da área de vocês, tá bom? Eu venho representando então a Unesp, e o título da apresentação, Manejo Florestal para a Produção de Biomassa. Vamos iniciar falando um pouco do que seria esse manejo para a produção de biomassa, depois o objetivo desse manejo, o crescimento dessas árvores, como acontece e o que a gente tem hoje, e as plantações florestais no futuro. Vou me arriscar aqui a falar um pouco de como seriam essas plantações florestais no futuro. Bom, quando a gente fala o tema produção de biomassa, um evento desse porte, a gente tem que estar ciente que essa produção de biomassa é, nesse sentido, para propósitos energéticos, né? Seja para lenha, seja para carvão, seja para uma termoelétrica, e quando a gente pensa em termoelétrica, a gente pensa em cavacos de madeira. Legal. Dito isso, o que representa então as florestas plantadas no nosso setor? As florestas plantadas, mesmo ocupando
1% do território brasileiro, o IBGE fala em torno de 10 milhões de hectares, o IBA, Indústria Brasileira de Árvores, fala em torno de 8 milhões de hectares de florestas plantadas, mas esse setor movimenta 83% da produção madeireira, para fins industriais. Tá? Foi lançado no mapa no final do ano passado, o Plantar Florestas, foi um documento elaborado e tem como objetivo aumentar as plantações florestais, florestas plantadas em até 20% até o final de 2030. Quais seriam essas florestas? Praticamente florestas de eucalipto, de pinos e algumas espécies potenciais que eu ainda vou falar hoje na palestra. Bom? Continuando, para quem não é do setor, essa é a cadeia de operações florestais. Tá? Quando eu penso em biomassa, ela pode seguir tanto esse caminho que está em vermelho, que seria um sistema convencional, quanto o caminho que está em azul, que seria um sistema de produção de biomassa alternativo a esse. Veja que a gente tem um número reduzido de etapas, e quando eu penso no abastecimento de uma termoelétrica, o processo de cavaqueamento, ele se faz presente. Né? Então a gente tem a colheita florestal, a gente tem o baldeio dessa madeira, a gente tem a estocagem, temos o cavaqueamento em alguns casos, se for utilizado para a termoelétrica, até a queima dessa biomassa. Então onde está a palestra hoje? A palestra está aqui, ó, na floresta. Tá? Antes de começar tudo isso, como a gente faz? Qual o tipo de floresta que eu tenho que desenvolver? Tá? Bom, esse é um exemplo daquele sistema em azul que eu apresentei, com a colhedora de biomassa, hoje eu tive a oportunidade de trabalhar no grupo com o professor Saulo Guerra. São duas situações, uma com uma floresta plantada de eucalipto e outra com uma floresta plantada de bambu. Tá? E a colheita dessas florestas já com material cavaqueado. Foi lançada uma tese defendida no final do ano passado, da Gabriela, equatoriana, que trabalhou com a gente durante os 4 anos, e ela encontrou uma produtividade média para bambus vulgares, com 2 anos de idade, de 14 toneladas por hectare ano. Veja que o bambu é uma espécie ainda que não tem um melhoramento genético comparado com o eucalipto. A média foi encontrada nesse trabalho de eucalipto em torno de 25 toneladas por hectare ano, embora esse valor varie de 25 a 30 toneladas. Mas são espécies, no caso do bambu, uma espécie potencial para o aproveitamento energético. O que a gente pode aproveitar da árvore, então, quando eu vou pensar em geração de energia? Tem a árvore lá, às vezes a gente esquece da biomassa abaixo do solo, também é importante, os tocos, né? As raízes. Mas praticamente toda a árvore a gente pode utilizar para energia. Temos nesse gráfico o poder calorífico dessa árvore, então a quantidade de energia gerada por quilograma desse material, nesse caso material seco, né, sem umidade. Mas a gente vê que a gente tem poderes caloríficos praticamente parecidos, exceto as folhas que tem um pouco mais, dado o teor de extrativos que tem nessas folhas. Mas, em tese, a gente poderia utilizar toda a árvore para a produção de biomassa ou para a biorefinaria, seja para a produção de algum combustível e assim. Estudar essa distribuição dessa biomassa nessa árvore, tanto acima quanto abaixo do solo, em parte pelo manejo florestal, na escolha adequada da espécie, no tipo de solo, da capacidade desse sítio, afetando isso. Tá? Então se eu quero obter um pouco mais de madeira, quais são o que eu tenho, as decisões que eu preciso tomar no manejo florestal para obter uma espécie com maior quantidade de madeira? Não, se a extração de folhas é mais importante, quais são as etapas de manejo que eu tenho que conduzir essa floresta para assim ter uma distribuição maior nesse sentido? Então, o que é o manejo florestal? O manejo florestal ele parte de 2 princípios. Tá? O primeiro o manejo florestal, ele pode ser visto com as atividades, os tratamentos silviculturais que eu realizo nessa floresta. Seja o desbaste, ou seja, a retirada de árvores dessa floresta, ou, por outro lado, pode ser pensado no sentido de administração dos recursos florestais. Quanto de área eu preciso plantar,
qual o tempo dessa minha floresta, e assim vai. Na nossa área, no nosso setor florestal, alguns pontos já estão consolidados, mas frente às mudanças que estão acontecendo no setor hoje, e também climáticas, algumas decisões de manejo vão ser afetadas. Tá? Então, o manejo florestal, como, onde, quando intervir. Objetivos diferentes, decisões diferentes. Se eu conduzo a minha floresta para a serraria, lógico que no meio do processo eu vou ter desbastos, né? Um rareamento dessa floresta, para que no final, no corte final, eu tenha toras com diâmetro maior. E para a biomassa? Será que o diâmetro é importante? Bom, para a biomassa, quando eu penso na lenha ou na produção do carvão vegetal, a gente fala no diâmetro mínimo de utilização dessa árvore, em torno de 6 centímetros, tá? Um diâmetro mínimo comercial. A priori, a gente poderia utilizar a floresta, então, no espaçamento um pouco mais adensado, e conduzi-la até 2, 3 rotações. Tem um aluno nosso de doutorado que, inclusive, está estudando a qualidade dessa madeira na 3ª rotação, que é o Raoni Xavier de Mello. Tá? Então, uma produção de biomassa, a gente poderia falar aqui uma situação sem ação, faço o plantio dessa floresta em determinado espaçamento, faço corte, conduzo a rebrota. Tá? Nosso grupo estudou bastante florestas de curta rotação, sistemas florestais de curta rotação, com um corte de 2 anos de idade, o eucalipto, e conduzido assim mais 2, 3 rotações, junto com aquela colhedora que hoje já tem no mercado. Né? Em uma outra situação, eu poderia aproveitar, fazer o corte total dessa floresta e assim colocar uma outra espécie, já que se a produtividade não for adequada àquela que eu considerei. E como crescem essas florestas? Né? O que eu tenho que ter para ter um bom desenvolvimento dessa floresta? Essa produtividade que tanta gente quer nas florestas, né? 25 toneladas por hectare, 30 toneladas de biomassa por hectare. Ela é em função de duas situações. A primeira é em relação à capacidade do sítio. Então, aquele solo que está, a região que eu estou estudando, é um latossolo, é um litossolo, é um solo mais arenoso, ele vai influenciar bastante nessa produtividade. Chove muito, qual que é o potencial desse sítio? O que é interessante salientar é que as decisões que eu tomo de manejo na floresta, de espaçamento, ela acaba interferindo se eu vou conseguir aproveitar ou não esse potencial. No segundo situação, ela está relacionada à quantidade de árvores que eu tenho nessa floresta. Então, o volume por árvore, ele aumenta a partir do momento que eu aumento o espaçamento. Quando eu reduzo o espaçamento, o volume por árvore, ele fica menor. Mas por hectare, observam que aumenta demasiadamente por hectare a produção de biomassa. Reduz o espaçamento, a princípio aumenta a biomassa. Isso em certos limites, densidade. Tá? Numa outra situação, um estudo, esses cases de estudo sobre a questão do espaçamento, esse caso foi o meu mestrado, a gente testou alguns espaçamentos de plantio, eu selecionei 2, um espaçamento bem adensado no nosso setor, que é 3 por meio, 2,8 por meio, e o outro por 1,5. Então aqui a gente está falando de 7.000 plantas por hectare, embaixo a gente está falando de 2.300 plantas por hectare. A gente vê que nesses sistemas um pouco mais adensados a gente tem uma produção de biomassa maior. Isso ocasiona uma produção de energia maior também. Então o adensamento dessa floresta me dá uma biomassa. Nesse segundo tabela que está em vermelho, a gente fez um teste reduzindo a dose comercial de adubo para 1/4 dessa dose. E a gente percebeu que essa produtividade praticamente se manteve, e reduzindo 1/4 dessa dose comercial. Então, mesmo hoje, com tudo que a gente tem várias coisas para serem desenvolvidas, principalmente nessa questão de adubação dessas florestas. Tá? Esse é um outro case de estudo. Inclusive, eu já deixo o convite para o Dia de Campo Florestal, que vai acontecer na Unesp, dia 21 de agosto, também coordenado pelo professor Saulo Guerra, estarei presente, mostrando, se eu conduzir essa rebrota dessa floresta, ou fazer o corte da área total, será que a produtividade é a mesma, questão de biomassa? A gente pode constatar que foi muito próximo o incremento médio anual dessa floresta
quando eu faço corte total ou conduzo a rebroça. Lógico que isso é em função da capacidade daquele meu sítio. Se eu aproveitei toda essa capacidade, independente do número de aves que estariam ali, teria um volume próximo em certos limites de densidade. Bom, o que vai variar aqui é o diâmetro. A gente sabe que o nosso setor, acima de 5, 6 centímetros de diâmetro comercial, já daria para utilizar. Esse dados não publicados, tá? Então eu trouxe em primeira mão para vocês. Com certeza a gente vai ter ainda nesse painel, que a gente olha muito para biomassa acima do solo, a gente esquece a biomassa abaixo do solo, que são os tocos e as raízes. Então, no primeiro estudo, a gente conseguiu observar que a produtividade dessa biomassa chega a aumentar até 28% por hectare quando eu aproveito os tocos e as raízes para a geração de energia. Isso dá em torno de 4, 5 toneladas por hectare ano. Eu falei que o eucalipto cresceu de 5 toneladas por hectare ano, tem um plus de 5, então são 30 toneladas por hectare ano, na média. Tá? Esse foi um trabalho desenvolvido junto com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, um P&D, o ANEEL e a Amber Energia, que a gente finalizou esse ano e culminou nesse livro. Inclusive, convido a todos a entrar no site da universidade, no caso da Fundação FEPAF. Bom? Recuperação energética da biomassa de tocos e raízes de florestas plantadas. É um estudo inédito, acabou de ser lançado, e lá a gente tem várias informações sobre toco, e que a gente vai repassar hoje e amanhã na palestra do professor Saulo Guerra. E é gratuito, né, professor? Gratuito, só fazer o download, tem informações. Lógico que essa é uma primeira etapa, e a gente tem muito a pensar ainda sobre a questão de sustentabilidade desses tocos. Tá bom? Esse é um gráfico que eu gostaria de chamar a atenção, é meu último case de estudo. Esse gráfico, ele faz parte da minha tese, qual me fez doutor, e eu tive o apoio da Sergomel e da Mahari, não sei se o Celso está presente, eu queria agradecer pelo suporte, no caso dos experimentos. Sem isso a faculdade também consegue caminhar, né? Esse gráfico é interessante porque a gente está falando de manejo florestal, mas a utilização dessa biomassa pós-colheita é muito importante. A gente vê uma redução do volume de demanda de madeira para uma termoelétrica em função do aumento desse poder calorífico útil, com a madeira estocada no campo. Nesse trabalho, a gente encontrou que uma estocagem ideal seria em torno de 100 dias de estocar essa madeira, 100, 120 dias, e o que às vezes uma demanda numa fábrica não permite isso, né? Seja pela necessidade de ter madeira para alimentar aquela fábrica. Mas veja que interessante, a gente consegue ter uma demanda de redução de madeira em até 30% se eu faço o manejo dessa biomassa após a colheita florestal. Então, o que eu gostaria de falar para os senhores é que aliar o manejo da floresta junto com o manejo da biomassa pós-florestal faz com que eu consiga reduzir minha área plantada e ser mais eficiente. Continuando, é meu último tópico, agora um pouco mais para os engenheiros florestais. O que eu vejo de plantações florestais para o futuro? Eu vejo, pelo menos, manter a produtividade que a gente tem hoje, em termos de toneladas por hectare ano, mas com um melhoramento genético, uma seleção de espécies mais voltada para a qualidade da madeira. E talvez seja na hora da gente repensar e tentar produzir, por exemplo, cones com eucalipto com maior densidade, com a mesma produtividade, se isso vier a ser possível, né? Eu vejo que a questão de sustentabilidade é muito importante, então o equilíbrio da entrada e saída de energia e de nutrientes é algo que vai ser colocado à prova. Tá? E a gente viu a apresentação de ontem, inclusive nessa mesma sala, que a sustentabilidade talvez seja a primeira etapa para a gente aumentar a eficiência do nosso processo, e não pelo contrário. Bom? E por fim, frente às mudanças climáticas, o aumento de temperatura e a redução dessas chuvas distribuídas regularmente ao longo do ano, a gente já tem algumas considerações, pelo menos eu tenho, quando eu penso em manejo florestal. Eu vejo que a floresta vai ter que aumentar a sua rotação. Veja que eu falei de rotações de 2 anos, e mesmo estudando elas, hoje eu penso que essa rotação deveria ser maior. E assim como o espaçamento de plantio.
reduz chuvas, preciso reduzir o número de árvores por hectare para conseguir ter alguma produtividade no final de, seja um evento extremo, né, uma intempérie. É isso, eu gostaria de deixar meus agradecimentos. Meu muito obrigado. E antes de terminar, tem uma frase que eu assisti um vídeo de uma organização privada que dá suporte para o setor canadense, que é essa daqui. A floresta de amanhã começa hoje. Eu queria trocar essa floresta e falar assim, a biomassa de amanhã, ela começa hoje. Então a gente tem que trabalhar hoje, pensando naquilo que a gente pode ter um dia, mesmo com as condições. Então, muito obrigado. Aqui tem meu e-mail, fica à disposição durante o painel e depois dele. Obrigado. Nosso muito obrigado ao Humberto Júnior, nosso primeiro palestrante deste painel.